Carlos Cereto, tá chegando já? Tá aí, ó. Já tá aí pra gente falar sobre a central do mercado. O Flamengo se representou, daqui a pouquinho você vai ver aqui no Globo Esporte. Agora a pergunta segue, Cereto. Michael do Goiás, qual o destino? Será o Ninho do Urubu? Vai ser o Flamengo, Carol. Pode apostar. O Goiás topou a proposta do Flamengo de 34 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Michael. Ganhou a concorrência, ganhou a parada do Corinthians. O Michael deve ser anunciado nas próximas horas como atacante do Flamengo. 22 anos, foi eleito a revelação do campeonato. O Flamengo, que continua forte no mercado, quer também a contratação de Orejuela, lateral direito colombiano do Cruzeiro. Não vai ficar em Belo Horizonte e deve ser contratado pelo Flamengo. E o Fluminense está na disputa pelo Alan. O Fluminense ofereceu 17 milhões e meio de reais ao Liverpool, donos dos direitos econômicos do jogador. Só que o Atlético Mineiro também está nessa disputa, então o Alan fica entre Fluminense ou Atlético Mineiro. A novidade é que o Fluminense anunciou hoje a contratação do Hudson. Hudson, ex-jogador do São Paulo, será reforço, contratação do Fluminense para a temporada 2020. Carol. Obrigada, Cereto. A gente se fala amanhã de novo. Olha, como a gente disse, o Flamengo se representou ontem, né? Ainda sem os jogadores principais, que estão de férias até o dia 22. Mas já tem reforço na área. Chegar ao clube mais vitorioso do Brasil em 2019 dá aquela sensação de pisar num parque de diversões. Emocionante, né? Muita emoção mesmo. Chegar, muito legal. Sorriso aberto, coração cheio. Prazer enorme, estar realizando um sonho, de estar aqui, de hoje chegar e poder conhecer tudo. E não tem palavras para descrever esse sonho realizado. Mas já rolou aquele afago na torcida. Nação, estou aqui, cheguei, muito feliz por poder estar conhecendo tudo. Vamos com tudo esse ano, trabalhar bastante para, se Deus quiser, conquistar mais títulos. 25 anos, atacante de lado de campo, especialmente o lado esquerdo. O ponto alto da carreira dele até aqui foi a conquista da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2016. Olha o gol do Grêmio! Pedro Rocha, o nome dele! O Pedro Rocha começa a treinar mesmo na segunda-feira que vem, junto com o zagueiro Gustavo Henrique, que estava no Santos. Por enquanto, o Pedro Rocha foi a principal contratação anunciada. Ele vai se juntar ao time sub-20 para a disputa da Taça Guanabara. E assim como a equipe principal, o 2019 dessa rapaziada foi recheado de volta olímpica. Molecada de mão cheia, 5 títulos da categoria conquistados na temporada. O Brasileiro e a Supercopa foram os mais importantes. É com eles que o Flamengo vai jogar o primeiro turno do estadual. O time estreia dia 18 deste mês contra o segundo colocado da fase preliminar. O grupo principal volta ao trabalho pouco depois, dia 27. Na ausência de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, novos nomes para você se acostumar. A começar pelo técnico. Maurício Souza comanda os garotos até o fim das férias de Jorge Jesus. No campo, preste atenção no camisa 10, o meia Yuri César. No colombiano Richard Rios, também jogador de armação, e no atacante Rodrigo Muniz. Para eles, 2020 começou repleto de trabalho, responsabilidades e oportunidades. A base vem forte e os novinhos prometem. E o São Paulo, hein? Tá sabendo? Fez 9-1 em cima do Palmeiras na Copinha. É Palmeira mesmo, tá? Não é o rival Palmeiras, não. É o Palmeiras de Goianinha, no Rio Grande do Norte. E vou te falar, tava uma chuva em São Bernardo na hora do jogo. Aquela que deixa o gramado encharcado, pesado, sabe?
E aí, foi lá o repórter Thiago Crespo, vestido de Zé Gotinha, perguntar se o jogo mais lento podia ser bom pro Palmeirinha. Para os dois lados, mas de alguma forma vocês podem se beneficiar com um jogo um pouco mais lento. Boa noite, Hugo. Então, a expectativa é a melhor possível. Melhor possível. Sei. Cada gota desse temporal foi um gol. O primeiro saiu com 3 minutos. Depois foi um atrás do outro. Ed Carlos vai pra bola, bate! Gol! Teve gol do Palmeirinha, sim senhor, tá? Mas teve. E muito trabalho pro menino do placar. Olha lá ele, colocando o gol do Palmeirinha de escada e tudo. Aí o São Paulo continuou marcando. Olha o toque! Gol! Lá tava ele fazendo força. Ai! São Paulo 6-1, gol do Luizão. E tá lá ele. Enquanto isso, dá pra ouvir um certo barulho da torcida, sentiu? São Paulo fez o 7º, Galeano. Aí virou festa. Com fogos e tudo, o menino do placar virou o craque do jogo. Só que o São Paulo continuou fazendo mais gols. Gustavo limpou e bateu! E ele continuou trabalhando. 9-1 no placar, a imagem não deixa mentir. Olha ele comemorando ali, escondidinho. Não sei se você reparou não, agora aproxima a imagem, vai. Olha o 1zinho na mão dele. E tava rezando pra não ser 10, porque não tinha como fazer. Só que o placar não tinha espaço para 2 dígitos. O 9 viraria 1. Só entre nós aqui, eu, você, o Brasil inteiro. Você torce pro São Paulo, pelo menos? Era um bom trabalho subir pra marcar o gol dos caras ali? É um bom trabalho, o esporte é um bom trabalho, mas como torcedor, eu vou deixar, eu tenho 10, que é o que eu não queria que tenha o placar. Tá certo. O Alan não disse o nome do time, mas falou que tem 10. Ele é Palmeiras, que conquistou 10 títulos brasileiros. Não dá pra confundir com Palmeiras de Goianinha. Esse levou um sacode na copinha e deu um baita trabalho pro palmeirense ali. O mundo acompanha com muita apreensão as notícias do clima tenso entre Estados Unidos e Irã. Mas a gente vai relembrar aqui no Globo Esporte um momento em que os dois países, através do futebol, enviaram uma mensagem positiva para todo o planeta. O mundo em alerta. Um ataque americano no Iraque mata o maior comandante militar do Irã. O ataque que matou Qassem Soleimani foi de madrugada no Iraque. O governo iraniano promete vingança severa. O Irã diz ter lançado 22 mísseis. Pelo menos 6 atingiram a base americana de Al-Assad, na região central do país. Um tumulto no funeral do general iraniano Qassem Soleimani deixou 56 pessoas mortas e 210 feridas. The world cannot afford another war in the Gulf. 2020 começou com um conflito entre Estados Unidos e Irã. Os dois países têm uma relação delicada desde 1979, quando uma revolução no Irã derrubou o regime monárquico do país. O vínculo diplomático foi cortado, mas em 1998, os países se viram frente a frente. Primeira fase da Copa do Mundo da França. Estados Unidos e Irã. É um momento especialíssimo da Copa do Mundo. É um momento especialíssimo do esporte. Antes do início daquela batalha, os jogadores iranianos estavam armados. Armados com flores para entregar aos americanos. Que cena mais linda, que comove, que arrepia, que emociona. O Irã acabou ganhando por 2-1. Num jogo em que o placar foi bem menos importante do que a mensagem de que o adversário era só mais um ser humano com uma outra cor de camisa. Cada um representando o seu país, cada um com a sua crença. Ataques só dos jogadores de cada seleção. Bombas, somente os chutes fortes em direção ao gol. Naquele dia, na língua do futebol, Estados Unidos e Irã se entenderam. Graças ao esporte, aquele foi um dia de paz. Que a mensagem fique e que o mundo tenha paz. Uma boa tarde para você. A gente se vê amanhã.